Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a primeira rua da cidade, que é conhecida, lembrada como primeira rua da cidade. Antigamente, Belém tinha apenas dois bairros, como a professora Gorete já falou para vocês, que eram a Campina e a Cidade Velha. E nesse intermeio, a gente teve a primeira rua da cidade, que era chamada de Rua do Norte. A Rua do Norte é justamente essa que nós estamos, e que vocês fizeram exercício de olhar ao seu redor. Ela está cheia de marcas da colonização portuguesa, traços da colonização portuguesa. Vocês podem verificar isso na paisagem. Então, se vocês se sentirem na sinestesia da paisagem, vocês vão observar esses traços da colonização portuguesa ou marcas da herança portuguesa, que a professora Elis Miranda chama. A Rua do Norte, depois de um tempo, foi batizada como o nome de Siqueira Mendes, até hoje o nome que ela tem. Quem era Siqueira Mendes? Siqueira Mendes era um cametaense que nasceu no dia 6 de novembro de 1825. Ele era da cidade de Cametá. Para quem não sabe, eu também sou monitor do roteiro de turístico Cametá. O Siqueira Mendes pertencia ao célebre grupo chamado de Notáveis Cametaenses. Não sei se vocês já ouviram falar. Cametá é conhecida como a cidade dos notáveis. Mas quem eram esses notáveis? Além do Siqueira Mendes, eu tenho algumas figuras interessantes para falar. Dom Romualdo Coelho, Dom Romualdo de Seixas, Gentil Bittencourt, já ouviram falar deles? Doutor Freitas, todos eles eram cametaenses. E se entraram dentro da política, da economia, da religião. Todos eles eram grandes proprietários de terras, grandes proprietários de escravos e ocupavam diversos cargos na província do Pará. E um deles era o cônego Siqueira Mendes, que era cônego. Cônego é um cargo militar, para quem não sabe, mas também se destacou na religião. Foi um dos arcebispos de Belém durante muito tempo. Também na educação. Então a igreja tinha essa filosofia no período colonial de o quê? De dar esses rumos da colonização, desde o início da colonização do Brasil, da colonização jesuística, o sistema de ensino rádio estudiório, para quem é da educação sabe. Então os religiosos tinham essa política também da educação. Então se destacou nesses diversos ramos, o Siqueira Mendes. A figura do Siqueira Mendes, ela faz a gente pensar um pouquinho sobre nomes de ruas em Belém. Então, quando você fala que ele era do PL, que defendia a moral e os bons costumes, quem é que ele lembra? Uma pessoa que nós conhecemos muito bem hoje, né? Um partido do PL, que defendia a moral e os bons costumes. E assim eram os outros notáveis cametaenses. Por quê? Porque eles eram grandes proprietários de escravos, grandes proprietários de terra e grandes proprietários de mina. Então, você encontra várias cartas de Dom Pedro II, documentos na internet falando, dando autorização para o Siqueira Mendes explorar determinada mina, principalmente na região de Cametá. Então o Siqueira Mendes também ele foi importante por ser, além de ser um dos notáveis, pela construção da história de Cidade Invicta, a Cabanagem, que é o que foi a cidade que representa em muitos monumentos em Cametá. Essa questão da cidade que venceu a Cabanagem. Ele foi um dos principais, eu posso dizer assim, contra-revolucionários cabanos. Por isso ele está estampado no nome das principais ruas de Belém, de Cametá também, e Coraci, se não me engano, a primeira rua de Coraci também, Siqueira Mendes, e outras várias cidades da região amazônica, principalmente as cidades mais antigas. Aqui na Siqueira Mendes nós temos várias edificações, principalmente relacionadas aos grandes clubes que nós temos hoje aqui. Lá no início da rua, vocês podem observar, nós temos, se puderem observar, nós temos a sede náutica do Clube do Remo. O Clube do Remo ele é fundado no ano de 1905, e o interessante disso é que todos os outros clubes também do Pará, eles são fundados nesse período que é o período da Belle Époque. Então, no período da Belle Époque, quando as pessoas da elite portuguesa vieram para a região amazônica, para Belém, eu falo de Belém, Manaus, mas também de outras cidades, eu tenho a ascensão do remo como esporte da elite. Então, se vocês olharem as novelas de Valci Carrasco, por exemplo, vocês vão ver um pouquinho disso retratado na história, na historiografia. Então, o Cravo e a Rosa, por exemplo, sei para quem pôde ver, uma novela de Valci Carrasco, lá eu tinha o Heitor, né, e o remo era o principal esporte desse início, na virada do século XIX para o século XX. Tanto é que grandes clubes de futebol brasileiro, como o Flamengo, por exemplo, o Botafogo, o Vasco da Gama, os clubes do Rio de Janeiro, foram fundados nesse período. E eu tenho o remo também, a Tuna, como também o Paysandu, também fundados a partir desse movimento. Então eu tenho a chegada desse esporte na Amazônia, e que depois vão dar origem às grandes figuras, aos grandes clubes de futebol paraense.
Então a sede do Remo ela está cheia de elementos náuticos, então, assim como a sede da Tuna. A sede do Remo foi construída em 1920, e aí o interessante é que antes do Remo eu tinha outro grande clube de esporte náutico em Belém, que era o Esporte Clube Pará. E esse clube, por diversas brigas, os irmãos Engelhar, resolveram separá-los do Esporte Clube Pará e fundaram o atual Clube do Remo. A história da Tuna é um pouquinho mais interessante. Tuna, o significado de Tuna, que fica ali, olha, aquele prédio verde ali, agora até o senhor convidou a gente para visitar, tem a Cruz de Malta lá no teto. A Tuna era o quê? Eram orquestras que vinham de Portugal. Então, eu falei para vocês, Belém tem marcas da herança portuguesa, a professora agora já falou disso. Então, esses costumes, a cultura, a arquitetura portuguesa estão presentes nessa rua. A Tuna era o quê? Era uma orquestra de estudantes principalmente da elite. Aqueles estudantes que vestiam o quê? Capa, vestiam gravata, vestiam roupa social, posso dizer assim. Então essas orquestras se fortaleceram no início da Belle Époque ali na Rua Frutuoso Guimarães, lá dentro do comércio. E aí eu tenho as tunas, que eram essas orquestras portuguesas que atuavam na região de Belém. Então eram essas orquestras que vieram. Em detrimento a isso, nós tínhamos as tunas, eu posso dizer assim, dos pobres, que já eram o quê? Uma orquestra já da vadiagem, da vagabundagem, e que representa muito o que essa rua é hoje. A rua Siqueira Mendes é uma rua boêmia. Então lá no início da rua eu tenho Palafita, por exemplo, que é casa de show. Eu tenho aqui o Açaí Biruta. Então, e é uma rua bastante movimentada por causa dos seus portos. Então eu tenho as empresas que atuam nesse local, especificamente uma empresa que é dona de 2 nomes, que é a Jaromã e a Arapari. Então, que pertencem ao mesmo dono, né? Posso dizer assim. Essas empresas, esse movimento gigantesco que vocês estão vendo aqui na Siqueira Mendes, hoje está tranquilo, posso dizer para vocês. Eu que viajo por aqui, está bem tranquilo. Então, eles atravessam as pessoas lá para o município de Barcarena, e de lá você segue para municípios como Cametá, Abaetetuba, Moju, também Tailândia, principalmente os municípios da região do Baixo Tocantins e da PA 151. Agora eu vou passar a palavra para o Jonathan, que ele vai dar continuidade. Bom, eu vou fazer um contexto rápido aqui, para a gente já ir para outro ponto, que eu sei que está, né, nesse chuvisco, né, nesse chuvisco que nós estamos agora. Esse chove não molha, né? Estamos secos e molhados. Bom, então a gente vai falar agora da Casa Rosada. A Casa Rosada, Jonathan, nós vamos falar o quê? Da Argentina, então, alguma coisa assim do gênero, né? Nós estamos em alguma coisa internacional? Não, nós estamos aqui, olha, nessa casa aqui, é a Casa Rosada, né? Siqueira Mendes com Félix Roque, né? É a Casa Rosada. Tá? Então, olha, deixa eu explicar para vocês. Essa casa, ela vem no contexto entre o século XVII e o século XIX, né? Não tem um exato momento em qual ela foi, de fato, construída. Pensem aí que eu falei lá do Antônio Lande. Então, existem coisas que são feitas por Antônio Lande, tem coisas que são atribuídas a Antônio Lande. Então, essa casa, ela é uma casa atribuída a Antônio Lande. Nós, de fato, não sabemos se foi ele que fez, mas nós atribuímos a ele por causa do quê? Por causa do estilo eclético que ele tinha, tá? Dentro dessa casa há um detalhe interessante, que se vocês conseguirem olhar para a janela, porque não dá para ver, né, direito, que esse horário talvez esteja meio escuro dentro da casa, mas vocês depois podem contemplar esse local. Ele é aberto à visitação, mas ele é de uma sociedade privada, né? Ele é E para você agendar uma visita demora aí cerca de 2, 3 meses para você poder entrar, né, e fazer a visita dentro do espaço, né? Então demora bastante, eu não sei nem como está agora. Mas se vocês forem observar, dentro dessa primeira sala aqui, existe uma coisa que a gente vai falar lá na Capela de São João, que é a pintura de quadratura. Se vocês forem observar, porque não dá para ver, mas depois eu peço também para o Júnior postar a foto dessa, depois vocês olhem lá o Instagram dele, Belém Ontem Hoje, para vocês olharem foto dessa sala, que ela é justamente uma pintura que traz o contexto todo amazônico. É
quando, naquele primeiro momento, os arquitetos, os artistas, eles queriam que não tivessem mais objetos que fossem palpáveis, mas sim que eles conseguiriam, através das pinturas, fazer com que esses objetos ganhassem esse ar holístico, né? Esse ar de como se fosse um olhar 3D da época. Então, ele tem esse contexto todinho. E aí, pensa, quem fez isso? Os indígenas. Então, os indígenas não sabiam o que era um fazão, não sabiam o que era, né, na época, um ganso. Então, o que eles faziam? Eles faziam pinturas eles faziam pássaros que eram adequados à época. Se vocês forem olhar, talvez o Júnior possa até postar e focar mais nisso, por exemplo, dentro do próprio espaço tem urubus, tem garças, né? Porque era o que se via na época, né? Então, essa casa é uma casa bastante interessante, tá? Nós vamos continuar agora aqui pela Rua Siqueira Mendes, e nós vamos parar lá no Fórum Lã. Não, nós vamos parar na frente da igreja, né?